Olá, sejam bem-vindos para assistir a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, o tema a ser discutido é relatórios contábeis. Nós vamos apresentar quais são aqueles relatórios contábeis que são exigidos das empresas, das entidades, de acordo com o atual quadro legal e normativo que está em vigor no Brasil. Vamos então à discussão. Relatório contábil. Relatório contábil pode ser considerado como uma exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Tem por objetivo relatar aos usuários da contabilidade os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período. Então, os dados colhidos pela contabilidade são os dados referentes, relativos às operações, às transações, às atividades nas quais a empresa se envolve para buscar os objetivos para os quais ela foi criada. E essas atividades realizadas pelas entidades vão gerar operações, a empresa vai incorrer em operações, em transações, que vão gerar fatos contábeis que devem, então, ser registrados pela contabilidade da entidade ou da empresa. Então vamos falar agora dos fatos contábeis. Os fatos contábeis representam ocorrências que resultam em alterações da composição do patrimônio, seja em seu aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo. Então, os fatos contábeis são as transações, as operações com as quais a empresa se envolve no seu dia a dia. Então, esses fatos contábeis devem ser registrados pela contabilidade. E o registro desses fatos contábeis vão provocar, ou o registro vai provocar, variações, seja no aspecto qualitativo ou quantitativo do patrimônio. Mas tem um detalhe que a gente precisa observar com bastante atenção. Os fatos contábeis são, na verdade, todos os eventos, todas as transações que ocorrem em uma entidade. Agora, atenção, para os quais é possível a mensuração em unidades monetárias, em dinheiro. Então, seja qual for a transação, qual for o evento ou qual for o fato contábil a ser registrado pela contabilidade, é uma condição necessária que esse fato possa ser mensurado em dinheiro, ser mensurado em unidades monetárias. Nós vamos apresentar agora alguns exemplos de fatos, de eventos que podem acontecer numa empresa e que são registrados como fatos contábeis. Exemplos de eventos que geram fatos contábeis. Aquisição de mercadorias. Ora, quando uma empresa adquire mercadorias para revenda, uma empresa comercial, essas mercadorias são adquiridas por um determinado valor, por uma determinada quantidade de unidades monetárias. Então, o registro contábil vai ser do fato aquisição de mercadorias, com os elementos envolvidos nesse fato. Por exemplo, se a aquisição foi à vista, nós vamos ter o envolvimento de estoque de mercadorias, a empresa está adquirindo mercadorias, mas nós também vamos ter o envolvimento do dinheiro, da conta caixa. E esse valor, esse fato vai ser registrado por um determinado valor das mercadorias, um determinado valor em dinheiro que vai sair da conta caixa. Venda de mercadorias. Da mesma forma, as vendas de mercadorias são realizadas por um determinado valor. Então nós vamos ter um impacto quantitativo e qualitativo no patrimônio. Pagamento a fornecedores é um outro exemplo de um fato contábil. Um outro evento que gera um fato contábil é o recebimento de clientes. Mais um outro evento, pagamento de salários, compra de uma máquina, aplicação financeira e recolhimento de tributos. Então, todos esses são eventos que normalmente uma empresa se envolve no momento em que ela está exercendo a sua atividade, no momento em que essa empresa está buscando alcançar os objetivos para os quais ela foi criada. Esses eventos vão acontecendo normalmente, são transações que acontecem normalmente no dia a dia da empresa, que geram fatos contábeis e que, portanto, devem ser registrados pela contabilidade da empresa. Escrituração contábil. A escrituração contábil é o processo de registro dos fatos contábeis,
que surgem das operações ou atividades com as quais uma entidade se envolve para atingir os objetivos para os quais foi criada. Esses registros provocam mudanças na posição patrimonial e financeira da entidade e são realizados por meio do método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas é, então, a metodologia utilizada para registro dos fatos contábeis. Então é uma metodologia que tem elementos próprios, uma técnica própria de realizar os registros contábeis. Esses registros contábeis vão sendo então acumulados ao longo do período e depois sumarizados, resumidos, organizados na forma de demonstrações contábeis ou financeiras. Normatização contábil. Bom, hoje a normatização contábil no Brasil segue as prescrições lá da legislação societária e também as normas brasileiras de contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. Mas não é só isso. Nós temos outras entidades reguladoras que, regulando os seus entes, né, aquelas entidades que por elas reguladas, também no que diz respeito à contabilidade. É o que acontece, por exemplo, com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que tem como entes regulados as sociedades anônimas, principalmente as sociedades anônimas de capital aberto. Então, além das prescrições da legislação societária, das normas do Conselho Federal de Contabilidade, as entidades reguladas pela CVM devem seguir as prescrições da Comissão de Valores Mobiliários. E nós temos outras entidades reguladoras, o Banco Central do Brasil, que regula as atividades das instituições financeiras, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica, a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Todas essas são entidades reguladoras que podem emitir normas próprias a respeito ou acerca da contabilidade. Mas vamos dar uma olhada em como está acontecendo no Brasil hoje. Como é que acontece esse processo de normatização da contabilidade por essas entidades reguladoras? Então, além da legislação societária, que nós vamos ver quais são as exigências que ela faz em termos de relatórios contábeis, nós precisamos também discutir a questão da normatização via entidades reguladoras. O processo começa da seguinte forma. Na nossa legislação societária, uma alteração que aconteceu nela no ano de 2007, pela Lei 11.638, por meio de tantas alterações que aconteceram por conta dessa Lei 11.638, entre elas nós temos a admissão ou a exigência de que o Brasil passe a seguir as normas internacionais de contabilidade do IASB, International Accounting Standard Board. É uma entidade localizada na Europa que emite normas de contabilidade para aqueles países, para aquelas jurisdições que tenham interesse em seguir aquelas normas. Então a nossa legislação societária foi alterada no sentido de que a partir de então, ou seja, a partir de 2007, a partir da alteração da legislação societária, o Brasil passasse então a seguir as normas internacionais de contabilidade. Bom, mas antes da alteração da legislação societária, que foi em 2007, em 2005 foi criado no Brasil o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis é uma entidade privada, não é uma entidade do governo, que tem a seguinte tarefa. O comitê importa as normas de contabilidade do IASB, que são editadas no idioma inglês. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então, traduz essas normas de contabilidade para o português e, eventualmente, faz alguma ou outra adaptação, né? E disponibiliza essas normas na forma de pronunciamentos contábeis, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, o nome do documento é CPC, também chama CPC número 1, CPC número 2, CPC número 3. Cada um desses CPCs é uma norma importada lá do IASB, mas enquanto pronunciamentos contábeis, enquanto documento chama CPC, ele não é propriamente uma norma, porque o Comitê de Pronunciamentos Contábeis não é uma entidade reguladora, então ele não tem poderes legais ou normativos para exigir que essas normas sejam seguidas ou atendidas. Então, o CPC emite o documento, com aquela norma lá que ele importou do IASB em inglês, traduz para o português, emite esse documento no idioma português e disponibiliza esse pronunciamento técnico
para que as entidades reguladoras possam decidir se devem ou não adotar esse pronunciamento como uma norma própria. Então, entram no jogo, entram na jogada agora as entidades reguladoras. A Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho Federal de Contabilidade, o Banco Central, a SUSEP, a ANS, entre outras. E essas entidades reguladoras vão decidir se devem ou não adotar um pronunciamento contábil como norma própria. A partir do momento que essa entidade reguladora adota esse pronunciamento contábil como norma própria, essas entidades reguladoras passam a exigir dos entes por elas regulados que essas normas então sejam seguidas. E é o que tem acontecido atualmente. Cada um dos pronunciamentos contábeis, ou praticamente todos eles, têm sido adotados como normas pelas entidades reguladoras. Eventualmente, em função de peculiaridades associadas ao setor que a entidade regula, ela pode deixar de adotar um ou outro pronunciamento como norma própria, ou mesmo adotar parte deles, ou até mesmo fazer acréscimos de acordo com as necessidades que essa entidade tem de regular o setor pelo qual ela é responsável. Mas como regra geral, acontece na maioria dos casos, cada um dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis é adotado como uma norma por essas entidades reguladoras, que passam então a exigir de seus entes regulados que sigam essas normas. Então esse é o processo de normatização contábil no Brasil, né? Nós temos a legislação societária, uma lei, a Lei 6.404 de 1976, que deve ser observada pelas entidades, e as normas emitidas pelas entidades reguladoras às quais essa entidade está submetida. Vamos agora verificar quais são as demonstrações financeiras ou contábeis que são exigidas pela nossa legislação societária, a Lei 6.404, e que foi alterada entre várias de suas partes. Nessa parte que diz respeito à exigência de demonstrações contábeis, ela foi alterada pela Lei 11.638 de 2007. São as seguintes demonstrações contábeis ou financeiras, como diz a lei, exigidas por essa normatização, por essa legislação. Balanço patrimonial, o BP, demonstração do resultado do exercício, a DRE, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA. Só que a legislação societária, um pouco mais à frente, ela diz o seguinte, ó, se a entidade, se a empresa decidir apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, ela fica desobrigada de apresentar a DLPA. Isso se explica pelo fato de que as informações constantes da DLPA estão integralmente contidas na DMPL, que tem mais informações, tem informações mais abrangentes do que a DLPA. Outra demonstração contábil exigida, demonstração dos fluxos de caixa, DFC. Essa é uma novidade trazida pela Lei 11.638. Até o momento antes da Lei 11.638, né, da alteração provocada pela Lei 11.638, a demonstração contábil que era exigida no lugar da DFC era DOAR, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, que deixou de ser exigida e deu lugar à exigência pela DFC. Demonstração do valor adicionado, a DVA, mas só para as companhias abertas, as companhias que têm as suas ações negociadas lá na Bolsa de Valores. Demonstrações financeiras comparativas, as demonstrações contábeis do período anterior. Então, quando a entidade apresenta demonstrações contábeis de um determinado período, ela também tem que apresentar, para efeito de comparação, né, as demonstrações contábeis do período imediatamente anterior. Então são sempre apresentadas informações ou valores, né, duas colunas de valores. A coluna de valor das demonstrações contábeis do período atual e as do período imediatamente anterior. Notas explicativas. As notas explicativas não são propriamente, ou não é propriamente uma demonstração contábil, mas sim complementam as demonstrações contábeis. São informações bastante extensas, extremamente importantes, mas que representam complementos de informações que estão lá nas demonstrações contábeis enunciadas anteriormente, né? Então esse é o conjunto completo de informações e de demonstrações financeiras que uma entidade deve apresentar de acordo com o que está prescrito lá na legislação societária.
Agora vamos ver o conjunto completo de demonstrações contábeis que consta do pronunciamento contábil número 26 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, só relembrando, né, esses pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis são, regra geral, adotados como normas das entidades reguladoras. Então, esse CPC 26 é uma norma lá do Conselho Federal de Contabilidade, da Comissão de Valores Mobiliários. As demonstrações contábeis exigidas por esse pronunciamento contábil, por esse pronunciamento técnico, são as seguintes. Balanço patrimonial, o BP. Demonstração do resultado do exercício, a DRE. Agora, uma novidade em relação à legislação societária. Demonstração do resultado abrangente, a DRA, que é um complemento, uma sequência, né, da demonstração do resultado do exercício. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Então vejam que não há uma discussão, uma exigência da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no CPC 26. Ele já vai direto para a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração dos fluxos de caixa, DFC. Notas explicativas. Informações comparativas do ano anterior. Balanço patrimonial de reapresentação. Algumas circunstâncias, por exemplo, quando uma entidade descobre erros contábeis em períodos anteriores em relação àquele em que ela está apresentando as informações, divulgando as demonstrações contábeis, erros que não foram descobertos na época apropriada, há uma necessidade de reapresentar as demonstrações contábeis relativas àqueles períodos onde os erros aconteceram. E demonstração do valor adicionado. Então, esse é o conjunto completo de demonstrações contábeis que está previsto no CPC 26, quer dizer, uma norma originada lá das normas internacionais de contabilidade do IASB. Agora, esse conjunto completo, ele é mais direcionado para aquilo que nós podemos chamar de as grandes empresas brasileiras, né? As sociedades anônimas de capital aberto e as empresas de grande porte, conforme descrito na legislação societária. Nós temos uma outra regulação um pouco mais simplificada para o que a norma chama de pequenas e médias empresas. Vamos a ela. Então agora nós temos o conjunto completo de demonstrações contábeis de acordo com o CPC-PME, ou seja, o pronunciamento contábil para as pequenas e médias empresas. Lá no texto desse documento é discutido como é que a gente faz para classificar as pequenas e médias empresas e que estariam, portanto, autorizadas a, no lugar do conjunto completo de demonstrações contábeis previstas no CPC 26, adotar esse conjunto completo previsto nessa norma. Mas nós não vamos discutir aqui essa classificação. Então vamos lá. Balanço patrimonial, o BP, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, só que lá nessa norma, lá no CPC-PME, tem uma indicação de que se a empresa tiver apenas algumas atividades mais simplificadas relacionadas, ou algumas alterações relacionadas ao seu patrimônio líquido, né, alterações mais simples, ela pode apresentar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados em substituição à DMPL. A demonstração exigida é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, mas diante de uma situação de simplicidade, de operações envolvendo elementos do patrimônio líquido, a demonstração das mutações do patrimônio líquido pode ser substituída pela demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que é uma demonstração mais simples. Demonstração dos fluxos de caixa, notas explicativas e informações comparativas do ano anterior. Então, observem que não há uma exigência pela demonstração do valor adicionado. Ela não está aí como uma exigência do CPC-PME. Bom, temos ainda uma outra norma. E essa norma ela não tem correspondência na norma internacional de contabilidade, ou seja, não é uma norma emitida pelo IASB. Essa é uma norma emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade aqui no Brasil,
que tem poderes legais para emitir normas de contabilidade, se assim entender que deve fazê-lo, mesmo que essa norma não tenha uma previsão na normatização internacional. Essa norma é uma resolução 1418 de 2012, do Conselho Federal de Contabilidade, que é a entidade reguladora da profissão, da classe contábil, e trata da ITG 1000, Interpretação Técnica Geral 1000, que é o modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte. Então é uma norma bem mais simplificada para esses tipos de entidade, as microempresas e as empresas de pequeno porte. As microempresas e empresas de pequeno porte são definidas lá na LC 123, que é a lei do Simples. Então, de acordo com o faturamento, é que determina se a empresa pode ser classificada como ME ou como EPP. Então, está aqui uma norma contábil utilizando uma norma tributária para definir quais são as entidades que podem adotar essa norma contábil. A entidade, então, classificada como ME e como EPP, e adotando essa norma, ITG 1000, estariam obrigadas a apresentar as seguintes demonstrações contábeis: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, as notas explicativas e as informações comparativas do ano anterior. Então não há exigência de demonstração de mutações do patrimônio líquido, de DFC ou de DVA. Agora, no corpo dessa norma, do texto dessa resolução, há uma sugestão, uma espécie de aconselhamento de que as MEs e as EPPs também emitam as outras demonstrações contábeis que são exigidas lá pelo CPC-PME, mas fica a critério da ME e da EPP se ela vai divulgar, por exemplo, uma demonstração de mutações do patrimônio líquido ou uma demonstração dos fluxos de caixa. Então esse é o conjunto completo de demonstrações contábeis que é exigido das MEs e das EPPs. Bom, nosso próximo assunto, ainda discutindo a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, tem alguns pontos que são importantes que a gente precisa discutir ainda. O primeiro deles é o seguinte: periodicidade da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Nós vamos discutir aqui a regra básica, e a regra básica é que a periodicidade de elaboração e apresentação de demonstrações contábeis, ela deve ser minimamente anual, ou seja, apresentada uma vez por ano. O que acontece aqui no Brasil é de que, apesar de existirem exceções, a maioria das empresas, das entidades, adota como exercício social ou exercício contábil, ou seja, o período sobre o qual a contabilidade se refere, o período equivalente a um ano, 12 meses ou 365 dias. E, na maioria absoluta dos casos, esse período é coincidente com o ano civil. Ou seja, o exercício contábil, na maioria das empresas aqui no Brasil, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Então, normalmente, as empresas apresentam demonstrações contábeis relativas a esse período de um ano. Agora, nada impede que a empresa use uma periodicidade menor para apresentar as suas demonstrações contábeis. Isso é até mesmo exigido de algumas entidades reguladoras, como é o caso da CVM, que exige das entidades a apresentação de demonstrações contábeis em base trimestral. Outro ponto é o período de abrangência, o exercício social. A gente acabou de falar disso, né? A regra geral é que o período de abrangência dessas demonstrações contábeis é o período de um ano, que é o exercício social ou exercício contábil, e normalmente esse período de abrangência é coincidente com o ano civil. Ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Essa é a regra, mas que comporta exceções. Data e período de referência. De novo, considerando a regra, que o exercício contábil é coincidente com o ano civil, o período de referência das demonstrações contábeis é o último dia de cada período, ou seja, o dia 31 de dezembro de cada ano. E data limite para a apresentação dessas demonstrações contábeis, nós também temos regras aí divergentes nesse ponto, mas a regra básica é a seguinte: essas demonstrações contábeis, tendo como data de referência o último dia 31 de dezembro, devem ser apresentadas, colocadas à disposição dos usuários da contabilidade, até o mês de março do ano seguinte, ou seja, até 3 meses no ano seguinte. Regra básica, né, mas pode comportar também algumas exceções.
Então, essas são as exigências aí com relação à elaboração e apresentação de demonstrações contábeis. Para a gente encerrar esse vídeo, nós vamos discutir agora a questão da continuidade operacional. Essa discussão sobre continuidade operacional está lá no texto do CPC 00R2, que trata da estrutura conceitual da contabilidade. É o seguinte: as demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará em operação por um futuro previsível. Então, a ideia é de que a entidade está em operação, ela está exercendo a atividade dela normalmente, e de que no futuro previsível, e a norma lá fala em alguma coisa, no mínimo até o final do próximo exercício, quer dizer, pelo menos por mais um ano, não há qualquer indicativo de que essa entidade possa cessar a sua atividade ou suspender parte de sua atividade, parte relevante de sua atividade operacional. Ou seja, a entidade está em operação e pretende continuar em operação. Então, voltando ao começo aqui da nossa frase, as demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base nesta suposição, na suposição de continuidade operacional. Presume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou deixar de negociar. Então, se existe essa intenção ou necessidade, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em base diferente. Então, as normas de contabilidade trazem direcionamentos, trazem regras, determinações de como a entidade deve fazer para classificar os elementos, reconhecer os elementos patrimoniais, critérios de classificação, de reconhecimento dos elementos patrimoniais, quando é que um elemento é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, ou uma conta de receita, ou uma conta de despesa, né, os critérios para fazer essa classificação. Traz também critérios de avaliação, como a gente viu nesse vídeo, né, os fatos contábeis que a contabilidade registra devem ser mensurados em dinheiro. Então as normas trazem critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, dos fatos contábeis em moeda, em dinheiro. E também consta das normas critérios de evidenciação das informações contábeis, aquilo que deve ser informado para os usuários da contabilidade. Bom, essas regras, esses critérios de reconhecimento, de mensuração ou avaliação e de evidenciação das informações contábeis levam em consideração, né, a suposição de que a entidade está em operação normal. Se por acaso estiver acontecendo o contrário, se a entidade não estiver em continuidade normal, se ela estiver entrando num possível processo de descontinuidade, as bases para classificação ou reconhecimento, avaliação ou mensuração dos elementos patrimoniais e evidenciação de informações podem ter que ser feitas numa base diferente daquelas que estão lá para uma condição de que a empresa estaria em continuidade operacional normal. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal, faça isso, por favor. E não deixe também de compartilhar esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Eu espero você para um próximo vídeo. Até lá!